A paz do Senhor, amada igreja. Meus amados irmãos, é uma alegria poder estar aqui. Depois da pandemia, né, irmãos? Estamos de volta, 75 anos de vitória neste trabalho de oração. E estava ali só contabilizando algumas memórias gloriosas que eu tenho aqui nesta igreja. Faz uma porção de anos que eu venho aqui, né, irmãs? Ainda foi na época do pastor Manuel Pedro, em memória. E eu ainda não tinha vindo aqui depois que o pastor Marinaldo havia assumido, mas eu estou muito feliz. Trago uma saudação do meu esposo, o pastor Abidênego, para ele e também para o pastor presidente deste cão, o pastor José Carlos, que é um amigo da nossa família, que amamos e admiramos, é amigo do nosso pastor presidente ali em Natal, pastor Martim Alves, e eu estou muito feliz. Tem algumas irmãs aqui que eu nem poderia nem ignorar, assim, a presença dessas mulheres que têm acompanhado a minha vida em oração. São tantas, mas eu quero aqui lembrar de algumas. A irmã Glória, que depois que assumiu, segundo ciclo de oração, aniversário, eu estive aqui, não foi, irmã Glória? Verdade, nós estávamos lembrando desse detalhe. É uma guerreira, glória a Deus, é um exemplo, é uma fonte de inspiração para esta nova geração, apesar da idade, mas tem sido um baluarte para nós, tem nos ensinado muito. E eu louvo a Deus pela sua vida. A irmã Carmen, que também tem respaldado este trabalho com muita força. A irmã Dalva. Essas mulheres, assim, elas estão deixando um grande legado aqui, porque a gente aprende muito com ela. Mais de perto aqui a irmã Judite. Meu Deus, que coisa linda. Está ali, né, irmã Judite? Guerreando em vitória. Irmã Joana, esposa do pastor Marinaldo, essa mulher linda, que Deus, assim, tem nos aproximado. A irmã Sônia, meu Deus. A irmã Cleide, que está ali. São tantas irmãs, eu não posso nomear todas, mas eu me emociono, porque a gente está saindo de 2 anos de pandemia. Foi muito doloroso. Foi muito estreito. Foi ou não foi, irmãs? Passou em nome de Jesus. Quebrou uma porção de coisa, mas o tema de hoje, levanta a mão direita comigo, diga restauração. O Deus da Bíblia é o Deus que restaura. Por essa razão nós estamos aqui. Vamos ler um texto das Escrituras que dá respaldo ao tema deste 75 anos, mas que tema pertinente a essa realidade. Meu esposo não pôde vir, mas a minha filha, a irmã Jéssica, levanta a mão aí, irmã Jéssica. É uma princesa. Está comigo, veio. E eu louvo a Deus por isso. Eu trouxe alguns exemplares do meu livro, está ali perto do lugar que a gente vai tirar foto. Já vai para a 4ª edição e tem sido uma ferramenta para as mulheres guerrearem pela sua casa. Quantas mulheres guerreiam pela sua casa? Levanta a mão. Pois é, se você não tem ainda, passe lá, compre e depois a gente vai lá e autentica para você. E você leva uma ferramenta de combate para a sua vida em nome de Jesus. Isaías, leia comigo, capítulo 40. Olha que texto maravilhoso. Gente de Deus, eu me emocionei com esse texto, porque quando eu vou ler o tema de algum evento, eu costumo dar uma lida no contexto. E para não me distanciar muito, né, do que Deus quer ensinar. Isaías 40, versículo 31. Último versículo, na verdade. Vamos ler o 30 e o 31, tá certo? Que nos tem uma grande mensagem. Eu quero que você leia comigo. Abra as Escrituras Sagradas. Nós vamos falar sobre restauração.
E este tema aqui vai mostrar, esse Deus da Bíblia é um Deus que pega o que é fraco e torna forte, para a glória do nome dele. Então, ninguém precisa ter medo de fraqueza, é só trazer a fraqueza para a mão daquele que é forte. E ele dá conta, em nome de Jesus. Nos diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustidão eles caem. Versículo 31, vamos ler todos no 3. 1, 2, 3. Renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso aqui não é para todos, é só para os que esperam no Senhor. Tem alguém que espera no Senhor? Se tiver caído, vai se levantar. Se tiver parado, vai andar. E se tiver andando, se prepare para correr. Correr nas forças de Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Vamos falar em restauração. Eu vou tomar esse texto aqui, mas vou localizar outro texto. Se você andar nas Escrituras Sagradas, você vai pegar muitos temas ligados à restauração, tá certo? Deus restaura nossas forças, Deus restaura a nossa alma, Deus restaura a nossa sorte. Já pensou? Ele é um Deus que restaura. Mas Deus trouxe para o meu coração um texto para trabalharmos. Por quê? Porque ele é muito amplo. Porque ele tramita em várias áreas da nossa vida. E aí a gente vê que há esperança para os que temem a Deus, não é? Eu estou falando temer para aqueles que esperam no Senhor. São pessoas que ainda creem, que tem uma porção de gente incrédulo, mas tem alguém ainda que crê que Deus age. Oh, glória a Deus. Então vamos comigo para o livro de Jó, capítulo 1. Esse é o livro da restauração. Glória a Deus. Aleluia. Jó, capítulo 1. Então a gente vai ler só alguns versículos para a nossa meditação. E aí a gente vai compartilhando para você o que Deus colocou no nosso coração, tá bem? É muito importante a igreja ler as Escrituras. Lê a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus, revelada, inspirada, traz a assinatura de Deus. E Deus se move através do que está escrito na palavra, tá? Nem menos, nem mais. É o que está aí. E o Espírito Santo vai se mover para aplicar essa verdade no seu coração. Assim que as Escrituras no nosso coração é solo forte para qualquer pessoa caminhar firme. A melhor forma de uma narrativa começar, não tinha outra. Seria mais ou menos assim, se fosse no meu contexto de introduzir uma história para criança pequena, a gente começa dizendo, era uma vez. Mas era uma vez, entra dentro de um contexto, de uma história fictícia, imaginária, criada. Não é uma história real. Ainda que traga um princípio, uma verdade, tá? Mas aqui não. Aqui é um fato, aqui aconteceu de verdade, tá? Isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é uma parábola, isso aqui é uma narrativa que mostra Deus agindo para desfazer a obra do adversário e dando vitória àquele que espera nele. Então vamos aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez.
mandavam convidar as suas 3 irmãs e comiam e bebiam todos juntos. Decorridos o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de cada um, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Se a narrativa terminasse aqui, você já ficava plenamente feliz e provavelmente você se identificasse com o texto. Eu acredito que qualquer pessoa neste cenário, nesta nave hoje, não estou dizendo que não haja, estou dizendo que a possibilidade de haver alguém que se identifique com esse contexto é muito remota. Estamos falando de um homem em todas as áreas bem-sucedido. Ele não era rico, ele era o maior. Ele era o mais rico da comunidade. Se chegasse alguém a alguns quilômetros de distância e procurasse sabe dizer, qual é o nome mais rico desta comunidade, ninguém teria dificuldade de dizer: é o senhor Jó. A parte disso, ele era bem casado, família estabelecida, família com abundância, família que crescia no meio de riquezas. A parte disso, ele tinha muitos empregados. Empregados para servir a esposa, empregado para servir os filhos, empregado para gerir seus negócios, seus recursos. Essa era uma família que tinha tudo para viver regaladamente. A parte disso, o texto nos apresenta de forma assombrosa uma quantidade considerável de recursos. Era rico. Aí nós vamos entrar agora para a esfera da espiritualidade. Ele era um homem que temia a Deus. Ele tinha vontade de acertar. Ele não queria magoar o coração de Deus. Ele se importava com a sua fé e a fé dos seus filhos. Ele não ignorava o crescimento da fé dos filhos. Os filhos se uniam, não havia briga na família. 7 filhos e 3 filhas. Quando o banquete era na casa do maior, do mais velho, todos os filhos eram convidados, inclusive as filhas. Harmonia, boa convivência. Era um lar de bênção. Isso é o sonho de consumo de todo mundo. Assim que se terminasse aí, estava tudo de bom. Ele era um homem do altar, era um homem de oração, era um homem do jejum, era um homem rico, era um homem bem casado, era um homem família. Gente de Deus, esse homem não tem nada na vida quebrado. Está tudo inteiro. Então não se pode falar de restauração. Nesse texto não se pode falar de restauração. Porque se você vai falar de restauração, você vai falar de coisa que foi perdida, coisa que foi machucada, coisa que foi ferida, coisa que foi quebrada, coisa que foi destruída. E aí você tem que chamar alguém que tenha poder para mudar a situação. E esse texto aqui não sugere isso, mas o texto não termina aqui. Qualquer pessoa pode se quebrar. Casamentos se quebram, famílias se quebram, riquezas se quebram, espiritualidade se quebra, mas o Deus que restaura continua firme. Levanta a mão para o céu e diz: é este Deus que eu adoro, é nele que a minha esperança está, e ainda que
eu esteja bem fraquinho, a palavra é que eu vou correr. Eu vou me levantar e eu vou correr. Radamanai de Koba Hanashei. Ribahana Shandekanchano Menai. Agora eu vou entrar na parte em que Deus vai entrar para restaurar. Porque tudo que se quebra chama por um milagre, não é assim, meus irmãos? Oh, glória a Deus. Olha como o texto sugere. Num dia, fora do nosso controle, né, irmão? Fora do nosso controle, que a gente não controla. O melhor motorista do mundo não controla nem a direção do carro. Pergunta a Ayrton Senna se ele tivesse vivo, por que aquilo aconteceu, né? Às vezes a gente quer controlar, a gente tem técnica, a gente tem força, mas tem um dia que a coisa sai do controle da nossa mão. Mas graças a Deus que nunca nada sai do controle da mão de Deus. Então há esperança para a sua história, como houve esperança para a história de Jó. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E ele respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém é íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura ele teme em vão ao Senhor? Acaso o Senhor não o cercou? A ele, a sua casa e tudo quanto ele tem? E a obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Mas se o Senhor estender a sua mão e tocá-lo em tudo quanto tem, o Senhor vai ver que ele vai blasfemar do Senhor na sua face. Então disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Aqui esse texto é o que eu vou ler, tá? A complementação da narrativa eu vou pontuando aqui com você. O que eu quero começar a dizer aqui para você é que nós vivemos de ciclo. Antes da pandemia, não tínhamos ideia do que ia passar. Não havia nenhum prognóstico direto do que íamos viver. Do dia para a noite, os aeroportos se fecharam, os convites pararam, as igrejas fecharam, as empresas fecharam, muita gente demitida, e começou uma tragédia fora do controle da humanidade. Não havia remédio, não havia pesquisa suficiente, nem leito hospitalar, não havia médicos, não havia insumos, não havia nada que pudesse realmente surpreender a pandemia. A pandemia, ela foi algo que chegou, impactou e dizimou muita gente, entre os quais pessoas ligadas à minha vida familiar, pessoas que eu amo, pastores, amigos, minha sogra, meu sogro. E o Senhor já disse para mim: não diga que eles morreram, digam que eles foram promovidos. E eu obedeço a Deus. Se alguém da sua casa partiu na pandemia, ele foi promovido, tá certo? Receba essa palavra de conforto e entenda: ele foi promovido. Você está aqui porque Deus vai restaurar ainda coisas que precisam ser restauradas antes que a sua história termine. O que nós vamos ver nesta narrativa é um esforço concentrado do mal em tocar, em ferir, em destruir tudo que leva à bênção de Deus. Se você reflete a bênção de Deus na sua vida, se seu casamento reflete a bênção de Deus, se seus filhos crescem na casa do Senhor, se
Se você está bem estabelecido financeiramente, se você cresce, é batizado com o Espírito Santo, está crescendo e de repente começa ali nos bancos e já está na frente de uma liderança, significa dizer que você vai relaxar a guarda? Não, você está num combate. E quanto mais você cresce para cima, mais você está sendo observado. Engraçado que quando Deus pergunta a Satanás, ele diz: observaste o meu servo Jó? E ele disse: sim, eu observei. E foi ele que dissecou as áreas que ele havia observado. Eu observei a bênção dele, eu observei a riqueza dele, eu observei a família dele, e eu observei que em torno dele tem a sua mão, protegendo a sua bênção. Então tudo que está debaixo da bênção de Deus, cadê os que estão debaixo da bênção de Deus? Pode ser atingido. E crente que ama Jesus não se alegra quando o irmão está ferido. Não ataca. Não posta derrota de crente, chafurdo, fofoca. Porque aqui nós somos servos de Deus e não de Satanás. Não estamos aliados ao diabo. Estamos aliados a Deus. Vamos olhar a vida na perspectiva de Deus. Olhe para essa pessoa e diga: tem jeito. Tem jeito. Porque Deus não dorme, não cochila, não soltou a corda. Está no controle. E Ele vai ser glorificado nesta causa. Tem jeito. O final não foi ainda concluído. É por isso que nós temos que nos esconder diariamente em Deus. Mas todos nós podemos passar períodos bem difíceis na nossa vida, noites de angústia, decepção com pessoas, vergonha por calúnias. São ataques ferrenhos por causa da bênção de Deus na nossa vida. Ninguém está isento disso. Agora, Satanás disse a razão porque Jó era tão íntegro e tão justo e que se desviava do mal. Ele disse a Deus que era porque Jó fazia isso em título de barganha. Se o Senhor abençoa, mas se o Senhor retirar a bênção, ele não vai sustentar sua integridade nem fidelidade ao Senhor. E ele vai ter um comportamento que vai lhe envergonhar Deus. A única pessoa na terra que podia defender Deus dessa acusação nem era Gabriel, nem era Miguel, nem a esposa de Jó, nem os amigos de Jó. A única pessoa que podia defender Deus, porque Deus foi acusado ali. Ali foi uma acusação contra Deus. O único advogado que Deus podia constituir na terra era o próprio Jó. Não tinha outra pessoa, não. Então, segura aí, Jó, porque eu vou investir em você. Segura aí. Também você está dizendo que ele não é fiel porque me ama, nem porque me teme, é fiel porque a fidelidade dele é comprada, é isso? Tá bom, vou te dar uma oportunidade, você vê que não é assim. Segura aí, porque Deus está investindo em você.
Ele conhece a fraqueza. Ele nunca viu Jó como anjo. Ele nunca viu Jó como um super-homem e nem como gigante. Ele sempre viu Jó como um ser humano. Mas ele conseguiu ver o que ninguém viu. Ele viu a estrutura interna da formação do caráter de Jó. Se espremer de todo lado, não vai sair blasfêmia. Pode sair lamento, pode sair raiva, pode sair chateação, mas blasfêmia não vai sair. Sabe o que é blasfêmia? Vou lhe dizer. Blasfêmia é quando você cospe no prato que lhe alimenta. Blasfêmia é quando você acusa Deus e, portanto, a consequência da blasfêmia é apostasia. Nega a fé. Para que vale a pena ser crente? Eu sou crente não sei quantos anos e olha o que me aconteceu. Aí vai para o mundo. Deus olhou e viu que a batalha ia ser grande, mas a estrutura interior que o diabo não vê, que o homem não vê, só Deus olhou lá para dentro e disse: nunca que ele vai blasfemar. Ele vai chorar, ele vai gemer, ele vai fazer pergunta, ele vai dizer por quê, mas ele não vai blasfemar e nem apostatar. E tem uma coisa, é óbvio que quando você termina o texto, você percebe que Deus estava disposto a restaurar o que fosse quebrado na guerra. Olhe para essa pessoa e diga: a luta é grande, mas se você não recuar, o que tiver quebrado, Deus vai restaurar. Ele é a palavra e a promessa de Deus para você aqui nesta manhã. Não retroceda, não se afaste, não cale a boca, não deixe de cantar, não deixe de orar. Pode chorar, pode se angustiar, a pressão sobe, a glicose também, e vem o batimento cardíaco, a doença chega, mas você continua. Arredenou barrai cancherade rebaixonamas. Muito bem, vamos aqui. Vera, estamos trabalhando o tema da restauração, para você ver como que a gente se identifica aqui, né? Satanás, ele sai com uma palavra de Deus. Eu vou abrir a guarda em algumas áreas da vida dele, mas a vida dele me pertence, portanto você não vai tocar. Mas quebra onde quebrar, não vai morrer. É grande esse negócio, né? Não vai morrer. Ó, escuta, irmãos. Algumas áreas que o inimigo geralmente vem com tudo por causa da nossa fé. Sabe esse negócio de cantar tomando banho? Sabe que canta no volante, vai, bota o som, e o carro indo, e o trânsito, e você cantando com a cabeça lá no céu, ó, os demônios passando por cima, e lá, aquela ali é raiz. O povo abusado, buzinando, reclamando, e ela lá cantando, a cabeça dela está no céu, é raiz. Olha lá, entra no supermercado e bota o carro, as coisas tudo alta, tudo preço. E ela olhando ali, eu vou no mais barato. Mas está contente. É cantando. É feliz. Isso aí é algo terrível para o adversário. Então ele começa para atacar a nossa espiritualidade. Ele vem por áreas que estão ligadas ao nosso coração. Verdade. Ninguém gosta de perder.
A gente não convive bem com perda. Não convive. Não era para Adão e Eva terem perdido a comunhão? E tampouco terem perdido o Éden? Não, eles receberam a comunhão com Deus, eles receberam o Éden, era ali o habitat deles, eles deveriam governar ali, a partir dali eles estenderam o governo deles. Então ninguém convive bem com perda. Tão sério que Deus precisou colocar os querubins para guardar o lugar, porque eles não iam conseguir olhar sem tentar violar o lugar que eles tinham perdido. É complicado perda, tá certo? Machuca, dói, fere. Aqui vai uma palavra, diga comigo: domínio, controle. Isso faz bem a qualquer pessoa, tá? E a palavra restaurar, ela tem um dos sinônimos, é recuperar o domínio, recuperar o controle de algo que você perdeu, tá certo? Então vamos aqui. Ele começou a perder seus bens e lhe desestabilizar economicamente. Estou falando aqui de um montante de riqueza que em um só dia se foi. É a primeira crise forte das bolsas de valores norte-americanas, acho que em 1917, foi a crise das bolsas, né? A história mostra que, do dia para a noite, muitos empresários perderam tanto dinheiro. E depois disso aí, veio um período de muito suicídio, uma onda de suicídio norte-americana. Porque as pessoas banqueiros perderam seus dinheiros, dormiram ricos, acordaram falidos. E essa gente tinha um padrão de vida muito alto, e a família também. Depois de muito suicídio, veio uma onda de divórcio, de desestabilidade na família, que as pessoas enlouqueciam sem saber o que fazer com as dívidas, e o padrão do dia para a noite caiu para muita gente e levou muita gente ao estresse, ao suicídio, ao divórcio e à loucura. Jó sofreu essa pancada. Ele perdeu. Não é um emprego que você perde e pode colocar seu currículo em outro lugar. É um corte que você não controla. E as dívidas mensais estão aí. Água, luz, internet, escola de criança, supermercado. E não importa se o padrão é alto ou baixo. Isso desestabiliza emocionalmente qualquer pessoa que tem senso de responsabilidade. Isso é um golpe. Tem amigos que se afastam quando outros mudam de status sociais. Antigamente usava um carro de 200 mil, agora está usando um de 10. Então aquele nicho de amigos já não quer mais acompanhar essa queda de padrão. Lamentavelmente, nós vivemos em uma sociedade consumista que rotula e define pessoas pelo que elas têm. De aqueles que parecem ser amigos de acordo com o status social. Quando as pessoas perdem o status social, os amigos daquele status social também saem. E isso já são impactos muito grandes para o ser humano. Você perdeu alguma coisa material? Sua dívida está alta com o banco, ameaçando tomar a sua casa. Perdeu o emprego. Está aqui nesta tarde, com a mão na cabeça, esperando ouvir, através de um profeta, uma palavra que Deus vai mudar. Eu sou a profeta de Deus nesta tarde. E digo para você, não vou minimizar os custos, dói e demais. Mas você vai ver que Deus restaura aqueles que nele esperam. Então há restauração para você.
Deus não só tem uma fonte aqui, tá certo? Ele tem a chave que abre, ele tem a chave que abre. Ele ainda abre porta, ele tem porta que vai abrir. Então se você espera nele, a dívida vai ser paga. Seu nome vai sair lá da Serasa. Sua história vai ter um final modificado. Porque nesta tarde a palavra é: eu sou Deus que restauro todas as coisas. Segunda parte. Filhos. Relacionamento conjugal. Perda. Aqui foi perda para sepultar. Poderia ser na pandemia ter sepultado um filho. E eu estou com pessoas que estão com depressão. Pelo fato de terem perdido entes queridos e não terem conseguido superar ainda. Perder filhos não é fácil. Dói muito, porque o ciclo da vida nos leva a pais sepultam filhos e não filhos sepultam pais. Ou melhor, ao contrário, filhos sepultam pais e não pais sepultam filhos. Quando isso acontece, é muito doloroso. E quando toda uma família é sepultada em um único dia, você me pergunta, tem como restaurar um negócio desse? Tem esperança para a minha história? Porque eu estou vendo uma história aqui que parece que não tem como modificar a história. Porque as pessoas afundam numa depressão. E porque desistem de crer. Porque elas olham para as perdas. E elas olham com as lentes da incredulidade. Porque elas dizem, não tem como isso ser revertido. Para Jó também parecia que não tinha. A única fonte aberta que ficou, saiu água amarga. E a esposa é uma fonte. Mas ela foi afetada profundamente, ela não deu conta. Eu não estou dizendo nem que talvez ela tenha superado a perda material. Mas a questão dos filhos, para uma mãe sepultar 10 filhos em um único dia, ninguém queira estar na pele dessa mulher. Tanto é que não tem uma palavra de condenação de Deus para ela. Ela não estava no processo. Ela não estava, não era ela a responsável. Mas ela estava ligada em aliança. E, portanto, o que vinha em torno de Jó afetava diretamente a ela. Quando há uma crise conjugal, os filhos sofrem, ainda que isso não os envolva diretamente. Mas pelo vínculo, eles sofrem e sofrem muito. Mesmo o filho estando casado, quando a mãe sabe que ele está passando a luta, a mãe na sua residência sofre, chora. E tem aquelas até que adoecem. Assim ficou a esposa de Jó. Ela ficou tão mal que ela surtou. Essa mulher surtou. Ela surta. E ela diz, por que temer a Deus ainda? Não vale a pena. Olha, o discurso dela tramitou em cima de uma crise. Eu não dou conta de ver você assim. Já foram os filhos, as riquezas, tudo. E ver você assim morrendo, todo ferido, sem ter cura para você. Melhor você romper com Deus e morrer. Alguém disse que Satanás tomou a boca dela. A Bíblia não diz isso. E eu não vou declarar uma coisa que a Bíblia não diz. Mas posso admitir que na amargura dela, ela recebeu um ataque de tentação e verbalizou o discurso que Satanás mesmo queria dizer para Jó: blasfema contra Deus e morre. Quebre sua aliança com Deus e morra. No estado de loucura. E ela estava tão louca
que para mim você dizia, se fosse Deus, eu abria o chão e matava essa mulher. Não foi assim que Deus viu. E você não é Deus para julgar as pessoas. Você não conhece o coração e não pode se sentar nessa cadeira. Saia dessa cadeira que só pertence a Deus. Só Ele sabe julgar. E Ele fez o julgamento correto. A fonte era amarga, mas quando Deus mudou o estado de Jó, ela adoçou o coração dela e tornou o ventre dela fértil de novo. Para o novo recomeço. Então eu posso dizer que até se a pessoa surtar num desespero, tem jeito. A misericórdia de Deus alcança e muda o quadro. O que Deus vai restaurar aqui? Olha para o corpo e vê o corpo se desfazendo. Não era pela velhice. E porque na segunda estágio da tentação, Satanás feriu o corpo dele. E julgou que todo homem tem um preço. E quando ele estivesse sentindo a dor na pele, porque agora estava na alma, ia para a pele, agora para o corpo, ele iria blasfemar de Deus. E do dia para a noite, ele foi acometido. Alguns sugerem vários tipos de enfermidade, inclusive um câncer de pele. Eu não sei, não vou dizer. Mas que era tão trágico que nem as pessoas que ainda ficavam perto dele suportavam o mau cheiro. Apodrecendo. Uma coceira que não terminava, da cabeça aos pés, coçando com um caco. Que estado? Me diga se isso tem jeito para uma situação dessa. Tem jeito. Não tem texto para mim falar de restauração. O que melhor transmita a força da palavra. Não tinha mais nada. Tudo estava no pó. A mulher estava amarga. Os filhos sepultados. Os servos embora e a riqueza acabou. E o comentário no mundo todinho correu. Acabou. A história dele acabou. Agora está na prova. O escândalo. A história. Cadê aquele nome tão grande, tão rico, tão influente? Acabou. Jogando lama. E quem queria jogava lama. Porque tem gente que na hora dessa adora, né? Joga lama dizendo, tá vendo? Eu bem que sabia. Agora o negócio pegou. Chegou a notícia lá onde os amigos dele moravam. E os amigos vieram. O último ataque de Satanás era no vínculo. Sabe por quê? Porque ele impediu Jó de ser fortalecido com a palavra de esperança. Ele cortou todos os elementos de adoração de Jó. Jó, quando unia-se para sacrificar, ele sacrificava levando da parte do rebanho dele para oferecer a Deus. E tudo tinha sido consumido. Ele não podia mais sacrificar, nem santificar os filhos, nem adorar pelos filhos. A esposa virou uma fonte amarga. É como se o diabo tivesse cercado ele para impedir qualquer palavra de esperança. Então os 3 amigos chegam para furar a barreira e ficam 7 dias sem falar. Mas quando os amigos começam a falar, aí os amigos começam a acusar. Olha, realmente a gente não entende o que é isso não, Jó. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Isso não vem de Deus não, viu? Isso foi você, me dá muita pena. Mas eles acusam Jó. Ele diz para Jó que Jó contendeu com Deus. Jó pecou contra Deus. Jó não foi fiel. Então Jó merece o que ele está passando. Quando eles chegam, eles começam a dizer, você não é convertido, você é um pecador endurecido, você foi se rebelde contra Deus. Isso aqui tudo é versículo. Você tem uma fé hipócrita. E por fim, no versículo 8, 6 e 7, 22 e 5, ele diz, ele induz Jó a ter adulterado e pecado, a ter roubado, a ter explorado os pobres, a ser insensível com os aflitos. E por fim ele diz, você é louco. Toda palavra de esperança. Que é muito bom você receber uma palavra de ânimo, é ou não é? Você quer ser um instrumento para Deus restaurar a vida dessa pessoa que está do seu lado? Sim ou não? O que você tem dito a ela na hora da luta dela? Pronto. Mas aqui não havia uma
ânimo. E de onde Jó iria receber essa palavra de ânimo? Mas aonde é que fica a palavra de Deus? Diga aí onde é que a gente esconde. Escondi a tua palavra. Para quê? É nos dias da luta, que ninguém, até o seu melhor amigo vira as costas e sai. Não lhe entende, que é um motivo para lhe acusar. Eu não posso compreender um negócio desse. Deus não é injusto. Se isso está vindo sobre a sua vida, você pecou. Isso afundava mais Jó, que queria tentar explicar que ele era íntegro, que ele não fez isso. Então, aí onde está, Deus viu exatamente isso. Ele viu o coração dele. Ele disse, vai faltar recurso por todos os lados. Mas eu estou olhando lá para dentro do coração dele. E tem uma fonte de esperança. E tem uma luz que não vai apagar. Olha aí. Tá certo? Pode escurecer todos os lados, mas bota a mão no coração. É aí onde o Espírito fala. Eu fui para o culto, Deus não falou. Minha vizinha não consegue falar. Eu estou querendo ouvir a voz de Deus e Deus não fala de maneira nenhuma. Fala. Fica aí chorando e decide. Quando você não conseguir entender mais nada, você vai dizer a Deus, se levanta. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei que eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que eu tenho crido. O meu Deus vai se levantar. Ele se levantará. Ele se levantará pela minha causa. Já chegou a fase dos porquê? Muito bem. Ele fez. Alguém disse que Jó, para tentar entender a crise que estava passando, ele perguntou o porquê várias vezes. E eu já vi vários ensinamentos bíblicos de alguns irmãos dizerem, nunca pergunte o porquê, mas pergunte para quê. E eu entendo, tá certo, deve ser assim mesmo. O que é que tu quer me ensinar com isso? Mas até Jesus perguntou por que na cruz. Por que me desamparaste? O porquê na hora da dor faz parte, porque a gente quer entender o que está acontecendo. A gente quer entender o que está acontecendo, o que foi que eu fiz, por que Deus? Deus não explica, mas convence. Eu vou dizer uma coisa. Quando Deus se aproximou, quando ele estava no caos, não negou a fé, não morreu a espiritualidade dele. Mas ele chegou no limite. Mas nunca saiu da boca dele nenhuma blasfêmia contra Deus. Então Deus se aproximou dele e foi tentar trabalhar a restauração da sorte de Jó. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diz, Deus não vai explicar, mas vai convencer a você que Ele é grande, poderoso e faz todas as coisas. Eita, Deus maravilhoso! É verdade, eu vou ler só a primeira. Já que você fez muita pergunta, Jó, eu vou lhe fazer só uma pergunta. Onde você estava quando eu estava criando a terra?
Está vendo essa terra que você está pisando? Olhe para esse céu. Está vendo essas nuvens? Está vendo a chuva? Está vendo o vento que sopra? Já entendia de lavoura, de plantação e dos fenômenos da natureza. E Deus começou pelo que Ele conhecia. Então, onde era que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Porque eu comecei a chamar a existência o que não existia. Onde era que você estava? E Jó ficou calado. Ele começou a perceber que Deus estava falando. Não era pergunta retórica. Era pergunta que a mente e a ciência não conhecia. A única forma de Jó responder seria pela fé. Eu não entendo o que o Senhor está me explicando. É profundo demais para mim. Mas eu creio. Jó, se você vai me seguir e quer vencer o combate contra Satanás, não tente entender, mas creia, 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 creia. Olha aqui, tem gente boa de Bíblia, tem teólogos, tem cientistas, crentes, que sofrem baques e até viram ateus. Sabia disso? Que os piores ateus são os que saem da igreja, porque eles têm o conhecimento e quer entender os ataques espirituais e explicá-los a nível do conhecimento. Você não consegue. Você não consegue. Muitas vezes na hora da luta, Deus diz, coloca o pé e dá um avanço. Está tudo escuro, você não tem o controle de nada. Você pode esbarrar em qualquer coisa que está na frente, mas aquele que manda você dar o passo na frente, ele vai na frente abrindo o caminho. Bota teu pé aqui, coloca aqui, eu te seguirei. Vou no meio de ti, abre o caminho, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, multiplica o azeite, controla os céus, dou ordem à terra, derruba os inimigos, avança. O rabanai de cancha robe rei, a nova rada show, inimigo barras. Aleluia! Coloca a mão na boca e não tente explicar nada para Deus e nem tente provar nada para Ele. Quando a gente é caluniado, a gente tenta convencer a Deus da nossa inocência. Sabia disso? A gente tenta convencer Deus, tu sabes que isso é mentira, que isso não é verdade. Como se Deus não tivesse controle. E aí a gente se torna o nosso próprio advogado diante de Deus. Não precisa advogar sua questão. Você já tem um advogado que é Jesus. É Ele mesmo que vai lhe justificar lá em cima. Fica tranquilo. Quando a gente perde alguma coisa, que a gente tem uma dor muito profunda, a gente quer desmoronar e chorar, mas alguém diz, você é uma gigante na fé, as pessoas estão olhando para você, você já tem um nome, o que é que vão dizer para você se você adoecer com a fragilidade dessa? Não tente viver nesse patamar. Arrei, meu filho, caia na presença de Deus, chore, Ele levanta os que caem, Ele consola os que choram, Ele cura os que estão doentes. Não há vergonha em lutar com as nossas humilhações. Olha aqui, sabe quando Jó começou a ganhar a batalha? Quando ele admitiu que ele não tinha como explicar Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Deus está vendo tudo. Ele não dormiu. Ele não desligou o celular.
Está pensando que o diabo está com você ou com seu filho debaixo do pé assim, ó. Vou matar, vou esmagar. E aí sua oração não sobe. Cadê você que está 20 anos orando? Olha aí, pastor. Olha o que eu faço com seu filho, ó, para humilhar sua história. Olha aí. Está repreendido, Satanás. O Deus da igreja é o Deus que vai lá e dá uma ordem. Levanta o pé. Tira o pé daí. Porque eu entrei no processo da restauração. Desocupa o lugar. Mas está todo quebrado. Está todo moído. Está todo envergonhado. Está todo humilhado. Mas eu vou restaurar a sorte. E quando eu restaurar a sorte... Levanta, 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 levanta. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé em nome de Jesus. Oh, rida na barrada xande cante dei. Ene barraciai. Oh, ha. Xande barra ene comana. Ai, ai, ai. Oh. Olha, durante todo o processo, a fé dele foi alimentada do que ele conhecia de Deus, do que ele tinha ouvido de Deus. Mas ele não tinha vivido uma experiência de intimidade profunda com Deus. Se Satanás soubesse que Jó ia crescer neste nível de espiritualidade, ele jamais teria nem tocado do nome dele. Quando Deus perguntou sobre Jó e afirmou sobre a integridade e a justiça e o zelo e a prudência, ele disse: eu já vi, é isso mesmo que o Senhor está dizendo. Mas ele achou que ele ia esmagar Jó, que todo homem tem um preço. E depois do capítulo 42, você percebe que Deus fala com ele, ele diz: eu fui um tolo. Eu vou colocar a mão na minha boca, Deus. Eu não lhe conhecia dessa forma. Os meus olhos te veem, meu Deus, que nível espiritual. Oh, meus olhos não estão mais nas minhas feridas. Os meus olhos não estão mais no meu luto. Os meus olhos não estão mais na imprudência dos meus amigos, nem na minha dor. Os meus olhos te veem. Olha para mim, Jó. Olha para mim, olha. Olha dentro dos meus olhos. Senhor, Jó, eu vi tudo. Eu vi tudo o que aconteceu. Desde o primeiro momento. Eu vi as noites que você não dormiu. Eu vi a vergonha. Eu vi quando a pressão subiu. Eu vi a ânsia de vômito, dor de cabeça, mal-estar, desespero. Eu tenho visto tudo isso. Eu vi aquele dia quando você voltou desolado para casa depois do sepultamento dos seus filhos. Oh, quando você coçava a sua pele rasgada com aquele caco.
Eu vi tudo, Jó. Vi sua humilhação. E vou logo lhe dizer, não gostei do que os seus amigos falaram. Eles não falaram acerca de mim o que era correto. Deus já estava com zelo aí. Vá orar por ele, Jó. Porque você é um homem de oração. Por isso que você venceu essa batalha. Ninguém nunca falou sobre Jó ser um homem de oração, né? Mas Jó era um homem de oração. Era um homem que amava Deus. E Deus disse, ore por eles, porque eu vou mudar a história dos seus amigos por sua causa. É muito crédito. Antes eu dizia que você era íntegro. Agora estou lhe elevando a categoria de intercessor. Aquele que me faz mudar a sorte de outros. Eu bem podia trazer juízo, mas não vou, porque você vai orar. Crente que luta, crente que sofre, crente que é quebrado, é crente que quando Deus restaura tem autoridade. Autoridade para orar, autoridade para aconselhar, autoridade para jejuar, autoridade para orientar. Passa pela prova dando glória a Deus, porque depois disso o teu nível de autoridade aumenta. Oh. Ah. Tu és a minha força, Senhor. Restaurou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e Deus lhe deu o dobro. Nesta tarde vai haver restauração em dobro. Chorou um ano, vai cantar 2. Perdeu uma casa, Deus vai dar 2. Perdeu o emprego que era 2 salários mínimos, o próximo será 4. Recebe a palavra profética. A restauração do Senhor será em dobro. Tu cantarás mais do que o que tu entendias. O Senhor tirará a tua vergonha. O Senhor tirará o teu vexame. O Senhor te dará sonhos. O Senhor te dará restauração na saúde. Tu não morrerás. Tu entrarás num nível maior de intimidade e de profundidade. Randamanai kambashou. Ai, 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 ai. Vira para essa pessoa que está do seu lado e segura na mão. E segura na mão. Segura, olhando para o rosto, olhando para o rosto. E diz: Deus, restaura a tua saúde. Recebe saúde agora. Cura no teu coração, cura no teu pulmão, cura no teu rins, cura no teu estômago, cura na coluna, nas articulações. Esse problema na pele. Ai, 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 ai. Sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Será restaurado os sonhos. Os propósitos de Deus na tua vida estão de pé, e não há nada que o diabo nem ninguém possa fazer para frustrar, porque é Deus que fala contigo nesta tarde. Oh
Abre as mãos, abre as mãos, abre as mãos. Esse é o Deus do milagre, o Deus da restituição, o Deus da promessa, que entra na família, que quebra as opressões de Satanás e que traz vitória e saúde para o matrimônio e restituição de filho. Recebe a bênção para a tua casa nesta tarde. Em Vitória, dá um abraço nessa irmã e diz: você está mais rica do que quando você entrou aqui. Deus restitui, Ele restaura, assume o controle, o domínio daquilo que estava quebrado. Olha, Deus não passou cola não, Deus de forma milagrosa restaurou. Querido Deus, nós te amamos, te adoramos, te servimos, te exaltamos. Porque Tu és o Deus que visita, que restaura, que abençoa, muda a sorte e dá em dobro naqueles e aqueles que temem ao Senhor. Só os que falam em línguas glorifica a Deus em hino espiritual. E aqueles que não são batizados, abre a boca para glorificar em línguas. Aleluia! Vamos orar de mãos dadas neste término de trabalho. Xarabanai decante roubehai. Alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. Ele é o Deus da restauração. Não se preocupa, olha para os olhos de Deus. Tira o foco do quebrado, põe em Deus, que Deus já trabalhou. Pai santo maravilhoso, Deus eterno e glorioso, toda honra, toda glória, todo louvor te damos. Porque Jesus Cristo, teu Filho amado, Ele nos abriu novo e vivo caminho. Ele restaurou a nossa comunhão contigo, a nossa vida, a nossa paz, e nos dá promessa de vitória. Ele vence as nossas guerras, Ele vence o nosso inimigo, e Ele nos torna mais do que vitoriosos. E só os que creem digam glória a Deus. Aleluia!